Você começou a estudar a expansão de consciência, começou a aprender mais sobre o universo, sobre as leis universais, como a realidade funciona, eu superior, tudo isso, ou está fazendo ressonância harmônica e começou a ter crise de choro do nada. Do nada você tem crises de choro, você não entende nem porque você está chorando. Já aconteceu isso com você? Aí você começa a ficar preocupado, né? Por que eu tô chorando assim? Esse negócio tá fazendo mal pra mim. Você não tá entendendo nem a causa. Às vezes você tá assistindo um filme e de repente você tá lá caindo em lágrimas. Hoje eu vou te falar por que que isso acontece, baseado em ciência, junto também com conhecimento espiritual, lei da atração e tudo isso. Vou te contar um pouquinho da minha experiência também, nessa história toda do chororô, tá? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos aqui no canal e vamos falar um pouco sobre isso. Na nossa vida, né, no nosso cotidiano, a gente é muito cobrado com essa questão do choro. Não sei você, mas eu fui criada numa cultura onde não era muito permitido chorar. Eu não entendo muito bem, mas assim, eu fui criada no Nordeste. Então lá, quando tem alguma coisa, você tá chorando, engole o choro. Eu ouvia muito isso. Isso porque provavelmente meus pais ouviram das pessoas, né, que criaram eles também e foi repassando. Gente, estão ouvindo uns barulhinhos? É o Theo aqui fazendo festa aqui na cama, tá? Ele gosta quando tem fazendo alguma coisa assim, se alguém estiver lendo, minha mãe tá fazendo caça-palavra, alguém estiver fazendo alguma coisa, ele chama atenção pra ele. Aí ele começa a rolar na cama. Enfim. E aí eu fui criada nessa circunstância, engole o choro, não chora. Para, menina, não precisa chorar. Era assim, sabe, o tempo inteiro. Então a gente aprendeu a segurar as lágrimas. Comenta aqui também se você passou pela mesma coisa, se viveu a mesma circunstância. E a gente aprendeu que tinha alguma coisa muito errada em chorar. Então, naturalmente, quando a gente começa a chorar demais, a gente acha que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, que tem uma coisa acontecendo ali, né? Porque muitas vezes a gente nem consegue segurar o choro. E aí, gente, aconteceu a mesma coisa comigo nesse processo de antes da ressonância harmônica. A primeira crise de choro esquisita que eu tive, eu posso dizer esquisita porque eu lembro bem, foi bem assim, eu não fazia ressonância harmônica ainda 2 anos antes, mas eu já estava estudando letração, bastante coisa nessa época. Tava bem envolvida, mas não fazia ressonância. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu tava assistindo Cidade dos Anjos. É Cidade dos Anjos, né? Eu acho que é Cidade dos Anjos. Deixa eu pesquisar o nome aqui pra falar direito. Mas é Cidade dos Anjos. Impressionantemente, né? Nem sei se essa palavra existe, mas todo mundo já assistiu esse filme. É Cidade dos Anjos, né? Porque ele é bem antigo. Ele é um filme de 98 e eu assisti há alguns anos atrás, poucos anos atrás. Nunca tinha me interessado em assistir, amava a música do filme, mas não sabia, não entendia nada do que era o filme, nunca me interessei. Até que me deu vontade numa tarde. Já era aquelas coisas, sabe, de você ter uma intuição de assistir algo pra você aprender algo ali. E aí eu fiquei assistindo um filme e começou a passar um monte de ideia na minha cabeça, um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia. E eu não tava entendendo nada, sabe? Assim, aquele monte de coisa, assim. Era literalmente uma overdose de ideias. Eu tava sobrecarregada com um tanto de informação nova que tava passando pela minha cabeça em relação àquele filme, entendeu? Tava processando, meu cérebro tava sobrecarregado com tanto de informação que ele tava processando. Porque eu tava assistindo algo que tava mudando a forma que eu pensava. Então era muito processamento. Imagina que você tem um computador, daí tu pega um HD é um arquivo, um pendrive grande, vamos dizer assim, né? Não é, mas a grosso modo seria isso. E aí esse computador tá ali, limpo, sem arquivo nenhum. Aí você pega esse HD pesadão, sei lá, de 1 tera, e transfere para esse computador toda de uma vez essa informação. O que acontece? Aquele excesso de informação faz com que o computador sobrecarregue, quase que não saiu, sobrecarregue. Quem já viu um computador sobrecarregado, ele esquenta, ele faz um barulho de processador, já ouviu? Parece um helicóptero, né? Porque ele está processando a informação ali. E é tanta informação que aquece o maquinário mesmo do computador, né? O disco dele, de processamento de informação. Mesma coisa com a gente. Quando você está ali, você está lendo um livro, você está estudando, você está absorvendo muita informação, input, está colocando muita informação para dentro. Informação densa, sabe? Não é somente, tipo, estudar. Tipo, na faculdade, por exemplo, muita gente tinha crise de choro também. Porque para muita gente, aquela informação que estava aprendendo era demais, sobrecarregava o sistema. Então as pessoas ficavam sobrecarregadas e choravam mesmo, crise de choro por nada, entre aspas, assim, né, em semana de prova e tal. Por quê? Aquela sobrecarga,
aquela quantidade excessiva de informação para lidar, o cérebro não consegue, não é que ele não consegue. Ele até consegue, mas a custo de quê? Né? Ele gera um estado meio que de estresse ali. E ali, por conta daquele excesso de informação, ele precisa liberar de alguma forma. E por que, né, essa liberação? Como assim essa liberação? A lágrima é isso. É um excesso de informação que está acontecendo, gera uma resistência no nosso corpo, porque a gente é energia, a gente acha que é corpo físico, mas na real é energia, é só informação, tá? Então, esse excesso de informação gera uma sobrecarga e a lágrima, gente, o choro, serve justamente para isso. Por que um bebezinho chora tanto? Porque tudo para ele é novo, né? Ele acabou de chegar no mundo físico novamente, reemergiu no mundo físico, e ali tem um monte de informação que ele está processando. Então ele tem várias sobrecargas, porque ele estava ali num ambiente completamente diferente, né? No útero da mãe, aí ele chega ali, a temperatura, é a alimentação, é a fralda, é a roupa, é tudo é diferente, os sons. Então tem muita sobrecarga no ambiente de um bebê, tá? Por conta disso, ele chora. E quando ele chora, você percebe que ele se esguela, fica vermelho. Aí depois cai no sono, já viu? Tem bebezinho que às vezes acontece alguma coisa, ele chora. Aí depois ele relaxa. Porque o que acontece, gente? Essa liberação é como se fosse o corpo buscando equilíbrio, entendeu? Então, quando a gente está processando, continua sendo o Theo, tá, gente? É o Theo agora balançando as orelhas. Voltando. Quando a gente está processando muita informação, tive que abrir a porta para ele sair. Seja pela onda da ressonância, seja pelo estudo realmente, o que acontece é que gera essa sobrecarga no seu sistema. E para que você consiga lidar com tudo isso, você chora. Você tem crises de choro aparentemente sem razão nenhuma, né? Mas a razão é o seu sistema ali querendo, aqueceu demais, entendeu? E aí ele precisa relaxar um pouquinho. Por que faz chorar? Porque a lágrima, ela possui hormônios, tá? A lágrima, naturalmente, ela funciona como analgésico natural. Falei pra você que eu ia trazer aqui minha história, um pouquinho da minha história, da minha experiência e também, né, informações relacionadas à ciência e à espiritualidade, misticismo e tal. Então, de acordo com a ciência, a lágrima, né, eles analisam o conteúdo da lágrima, os cientistas adoram analisar as coisas, então, eles analisam e viram que a composição da lágrima, ela tem ocitocina, e também endorfinas, então são hormônios ali que ajudam a você relaxar, tá? Que ajudam a relaxar, que dá aquela sensação de conforto, sabe? Aquela sensação de que, abraço e fala, tá calmo, tá tudo bem? É mais ou menos isso. Então, quando você libera a lágrima, acontece que depois o seu corpo começa a relaxar e ficar mais de boa. Por isso que você chora quando você está muito sobrecarregado. E por isso, né, a causa das crises de choro é isso, é uma sobrecarga emocional. Porque toda essa informação de expansão de consciência gera uma sobrecarga emocional, porque muitas das coisas que a gente sabia lidar com a nossa vida, a gente para de entender como lidar. É como se a gente tivesse um manual de instruções pré-definido, né, e a partir de agora aquele manual não serve mais. E aí, normalmente o cérebro, sem perceber, você vai para um lugar de ansiedade, sabe? De tanto de traduzir aquela informação, de processar e também, meu Deus, e agora? Né? O que eu faço com isso tudo? Então, normalmente vem essa sobrecarga e você chora. E o choro é bom, tá? Agora tem uma outra versão aqui, falando da mesma coisa. Eu gosto de cruzar a informação porque é interessante que a gente só observa que outros conteúdos, outras perspectivas falam a mesma coisa. Os Abrahams falam, Abraham Hicks, né? A consciência canalizada pela Esther Hicks, autora de Para Ser Atendido, Dinheiro Atrás Dinheiro, fala que o choro é liberação de resistência, o que seria a mesma coisa. É uma tradução de sobrecarga emocional, tá? Resistência são pensamentos negativos. Eles falam que qualquer pensamento que seja desalinhado com o pensamento da fonte gera resistência. Então, num nível subconsciente, muito provavelmente, no momento que o nosso cérebro tem muita coisa para lidar, ele está traduzindo ali toda aquela informação como sobrecarga. E agora o que eu faço? Confusão. São sentimentos de confusão, de sobrecarga, de medo, porque muitas coisas podem mudar ali, né, na sua vida a partir daquela informação. Então gera uma resistência. E aí quando você chora, você libera a resistência. Pode ver que também a gente chora de alegria, porque às vezes a emoção que está acontecendo ali também é muito grande para a gente lidar. O que está acontecendo naquele momento é grande demais, gera uma sobrecarga no nosso sistema, então a gente chora. O motivo é diferente, mas não é resistência no caso, mas também é uma sobrecarga. O seu organismo está ali, como é que eu lido com tudo isso? De qualquer forma. Tá? Lá no subconsciente ele tá também meio, muita informação aqui, aí eu preciso descarregar um pouquinho dessa informação.
e é assim que vem a lágrima, tá? E aí, gente, então, né, chorar é bom? Sim, faz bem. A gente aprende que a gente tem que engolir o choro, que a gente não pode chorar. E por muito tempo eu resistia a chorar, sabe? Por muito tempo, quando comecei a estudar mais expansão de consciência e tal, e tinha essas crises de choro, elas ainda acontecem, porque a gente continua estudando, aprendendo cada vez mais. O que acontecia é que eu resistia a chorar. Eu ficava, não quero chorar por conta de todas aquelas crenças que a gente carrega, né? Choro não, para, engole o choro. Então eu fazia muito isso. E depois eu comecei a perceber que quando eu chorava, relaxava, entendeu? Que era o que eu precisava, como se fosse uma válvula de escape mesmo. Então, hoje em dia, eu nem me importo mais. Às vezes eu faço um exercício de respiração que acaba induzindo ao choro, porque vai liberando, o próprio exercício de respiração te ajuda a acalmar e, por consequência, você chora. Entendeu? E ali é como se fosse realmente como se tirasse um ralo, sabe? Que é uma coisa que está entupida, porque literalmente a resistência é como se fosse um cano, né? Imagina que você tem um cano onde a energia da fonte criadora passa através de você, que você faz com que você se sinta bem, que você se sinta uau, tal, e aí aquele cano entope. Então, quando você chora, é como se desentupisse aquilo de novo e a energia passa, entendeu? Então, gente, chorar faz bem, não tem problema nenhum, tá? Se você tá tendo crise de choro aí por conta do processo de expansão de consciência e tal, entenda que faz parte do processo, que é só seu corpo encontrando equilíbrio, homeostase, é a busca natural por equilíbrio. A gente transpira por quê? Porque o nosso corpo precisa de equilíbrio. Quando a temperatura sobe demais, para que ele consiga manter você numa temperatura segura para os seus órgãos funcionar de forma correta, para que tudo ali se estabilize, a gente transpira, então ele começa a liberar um pouco daquele calor através da água. Então, da mesma forma, a lágrima acontece por essa mesma razão, tá? Então, se você tem medo aí, se você está chorando, não sabe o que está rolando, entenda que é simplesmente seu corpo buscando equilíbrio, tá bom? E aí, eu vou deixar aqui pra você uma pergunta, né? Provavelmente bate na nossa cabeça, Aline, desabafar faz bem? É uma pergunta que surge na nossa cabeça quando a gente fala de chorar e tal. Desabafar faz bem? Comenta aqui pra mim se você quer saber mais sobre isso, se desabafar também faz bem, se faz mal, que eu posso gravar um próximo vídeo pra você falando sobre isso, tá? Se faz bem ou se faz mal. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, que quase não saiu. Se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, clique em compartilhar e manda no WhatsApp para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Porque muitas vezes a gente se apavora com coisas pequenas no nosso dia a dia, né? Crise de choro, por exemplo. Se é uma pessoa que sempre segurou o choro e tal, e tá tendo isso, às vezes ela se apavora. E às vezes você mandar essa informação faz com que a pessoa lide melhor com essas circunstâncias. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.